Olá, galera. Uma dica rápida do Dica de Ouro. Aqui é o Roberto falando. Hoje eu vou falar de um software free gratuito, muito simples de instalar e de utilizar, no qual você pode monitorar a temperatura do seu computador, CPU, temperatura da placa-mãe, e ele é muito mais completo que isso. Ele mostra também as voltagens, quantos watts a sua CPU está gastando, placa-mãe, temperatura também da placa-mãe. Ele mostra uma série de recursos de utilização das HDs, seja SSD ou HD físico. É bem bacana e muito simples de instalar. O nome desse software aqui, ó, para quem não conhece, é o HW Monitor. Basta filtrar no Google, eu vou deixar o link. A página oficial é aqui do CPU ID. A partir do momento que você entra nessa página, fique atento com uma coisa. Ele tem a versão Pro, que é ainda mais completa, mas não é essa. A gente vai utilizar uma versão freeware, que está aqui no canto, Classic Versions. Você tem o setup para Windows, 32 bits ou 64 bits. Ou a versão zip. Essa versão zip, normalmente a gente chama de portables, né? Você não tem um instalador, você não precisa instalar no sistema operacional. Aqui é um arquivo zip que você descompacta, lá dentro tem um executável e pronto, o software está pronto para ser utilizado. Eu, particularmente, sempre prefiro a versão portable, eu prefiro a versão zip. Por quê? Uma vez que você descompactou isso no HD, vamos supor que você trocou de computador, levou sua HD e trocou de máquina, alguma coisa assim, o software vai continuar funcionando normalmente. Agora, se você optar pelo setup, ele vai funcionar especificamente nessa versão do Windows, nesse sistema operacional que você fez a instalação. Então, como o próprio nome diz, essa versão zip ela é portável, você leva para um lado para o outro, você pode colocar num pendrive e levar para diferentes sistemas operacionais sendo Windows, e todos devem funcionar sem nenhum problema. Basta fazer o download dessa versão, clicar nela, o download está pronto. Eu gosto de dar um botão direito, salvar link como, porque eu já escolho o lugar que eu vou deixar o zip. Eu vou deixar nessa pastinha aqui, C, arquivo software, salvar. Basta ir até a pasta, tá aqui o carinha, bem leve, 1 mega, menos de 2 megas. Descompacta, eu gosto de usar o 7-zip. Eis aqui o nosso amigo. O arquivo original zip você não vai precisar mais, você pode deletar ele. E entramos aqui na ferramenta. Ela tem dois executáveis, tem um de 32 e outro de 64 bits. 64 bits, qualquer computador a partir de 2005, 2006 já é 64 bits, então a minha sugestão é utilize os 64 bits sempre. Agora, se você tiver um hardware muito antigo, aí você necessariamente vai ter que usar o 32 bits. Então vamos lá, abrindo aqui os 64 bits. A interface do software é bastante simples e ao mesmo tempo completa, né? Você pode ver aqui no topo é a placa-mãe, a minha é uma Asus. Aqui tem todas as voltagens da placa-mãe, então aqui de certa maneira você consegue monitorar o que a sua fonte está entregando para a placa-mãe. As temperaturas principais da CPU, essas duas são da placa-mãe em diferentes posições, né? Então tem placa-mãe que não tem nenhuma, tem placa-mãe que tem uma, tem placa-mãe que tem N, né? As fãs, então se você tem ventiladores instalados no seu gabinete e conectados diretamente na placa-mãe, você consegue monitorar a rotação deles em RPM. Utilização da memória e aqui o seu processador, no meu caso é um Ryzen 5600. Então aqui são os gastos as voltagens dele e finalmente a temperatura. Está girando aqui em torno de 51%, quer dizer, a máquina está ociosa, está bem tranquila. Aqui são os gastos em watts. Se você quiser fazer uma conta no papel em watts, você consegue até calcular o seu hardware versus uma fonte ideal que você deve comprar, mas aí é uma discussão para um outro vídeo. Porque muitas vezes aparece duas vezes aqui, olha, uma temperatura da CPU e outra temperatura. Porque nesse caso é um processador de multicores, então ele tem 6 núcleos, 12 threads,
e aparece algumas entradas de CPU que ela é a média de todos os cores, né? Então, para a gente, normalmente você pegar um core isoladamente ou a média é algo muito próximo. Então, a minha sugestão, se você quer monitorar a temperatura, você pode procurar diretamente no seu core ou pegar uma média que vai funcionar bem, né? Um pouco abaixo ele mostra a utilização de cada thread da sua CPU. E por fim, ele mostra suas HDs, SSD, temperatura, tanto de espaço em disco utilizado, né? E inclusive HDs físicas ele também mostra aqui. É bem legal, placa de vídeo, aqui uma GTX 1050, ele mostra a voltagem, a utilização. E por fim, ele mostra um pouquinho de performance aqui, se você estiver fazendo um overclock, pode ser interessante. Então, a dica é essa, a ferramenta é bastante simples, ela é muito utilizada para medir temperatura apenas, mas ela é mais completa que isso. Existem outros softwares de qualidade no mercado, a exemplo do AIDA 64, mas ele é trial, vale por 30 dias, depois você tem que comprar o software, não é freeware, e aqui você tem uma ferramenta completa e gratuita. Então, a minha sugestão aí é utilizar, você não precisa nem instalar, ela tem a versão zip, muito simples, e quem construiu o software nada mais é do que a CPU ID, que é responsável aí pelos grandes softwares de monitoramentos de hardware, então pode instalar que você vai estar em boas mãos. E é isso. Se essa dica te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima.